Durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará, Michele Bolsonaro não mandou recado. A ex-primeira-dama criticou abertamente o deputado federal André Fernandes, presente no local, por uma possível aliança com Ciro Gomes, recentemente filiado ao PSDB. Tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com um homem que é contra a maior líder da direita. E dá-lhe torta de climão. Questionado por jornalistas, o deputado André Fernandes ratificou o apoio a Ciro Gomes e passou pelo crivo aliás, ele disse que passou pelo crivo de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. A própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada. O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio dos parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Só que o acordo é muito ruim para Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes. Coloca o André, que qualquer pancada o André aguenta. Ao final, Michele Bolsonaro pediu que a foto oficial de apoio ao senador Girão fosse colocada no espelho do banheiro. E mais uma vez citou o deputado André Fernandes. Todos que estão aqui estão fechados com o Girão, porque senão não estariam, não é verdade? Então todo mundo para frente. André, fica aqui do lado do Girão. Alcides. Vem cá, líder Sócrates, que é um dos melhores amigos do Girão. Jaziel, essa vai ser a nossa foto pro Ceará. Guardem essa foto no espelho do banheiro, ok? Todos que estão aqui são Girão. Fabi, quero te ouvir então a respeito. Bom, primeiro a gente precisa dizer aqui, deixo aqui o comentário de que a Michele Bolsonaro mostrando que tem mais testosterona do que a bancada inteira da oposição do Congresso. Um negócio impressionante, foi ali, deixou claríssimo, precisou chegar o sangue feminino ali para deixar claríssimo o que estava acontecendo. Agora tem essa grande questão, se esse acordo foi feito ou não, se colocaram o André Fernandes de repente como um boi de piranha, enfim, como uma espécie de laranja para tomar a porrada. O que a gente sabe é que, se tratando de Nordeste, tem a questão do coronelismo, e o Ciro Gomes, a família do Ciro Gomes é muito entendida, digamos assim, dessa modalidade de política. A gente sabe muito bem que a política no Nordeste e Norte funciona completamente diferente do Sul e Sudeste. Vamos aos fatos, né? Não vou nem na elucubração, na manifestação aí de fazer alguma causa aí que não seja os fatos, né? Então vamos pé firme nos fatos. Eu me lembro, em maio deste ano, eu mesma critiquei o presidente Bolsonaro porque foi noticiado amplamente a questão de aliança com Ciro Gomes. Ciro Gomes, que era do PDT, o PDT é o partido que pediu e conseguiu a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. E o homem forte, o nome forte no PDT até então era justamente Ciro Gomes. Hoje ele foi para o PSDB porque teve divergências externas, mas ele continua o mesmo que pediu impeachment do presidente Bolsonaro diversas vezes, o mesmo que criticou o presidente Bolsonaro, o seu governo, principalmente na época da pandemia, né, aumentando aí a questão de divisionismo. Então eu não compreendo essa aliança feita entre o presidente Bolsonaro, e sim, eu me lembro do André Fernandes fazendo o papel disso, né, de estar ali, e o Ciro Gomes. Eu posso aqui então fazer, né, uma tentativa de tentar entender, e o que ele disse ali foi que o André Fernandes, que quase chegou à prefeitura de Fortaleza, receberia apoio nas próximas eleições, e o candidato ao Senado também teria apoio de Ciro Gomes e demais. Isso seria o suficiente? Não. A Michele Bolsonaro mostrou o outro lado da moeda, né? Embora seja uma orientação contra o próprio presidente Bolsonaro, a época que ele fez essa aliança, ele foi bastante criticado. E Girão, ninguém tem dúvida, ele tem pautas, por exemplo, ele não é armamentista? Não é mesmo. Ele não se encaixa 100% no bolsonarismo? Não encaixa mesmo. Mas ele levanta e é um dos senadores mais ativos da direita atualmente no Brasil. Então, rechaçar o Girão é rechaçar a própria direita. Então a Michele falou o que ela pensa e coaduna com a realidade dos fatos. A gente viu aí que ela chamou para frente, inclusive o André Fernandes, mas colocou ele numa cilada, porque ele está obedecendo sim o presidente Bolsonaro, mas os fatos são fatos.
O que eu acho que pesa, e aí eles poderiam ter conversado todos ali internamente, sim, esse era teria que ajeitar isso internamente, jamais vir isso ao público, inclusive com o Girão, porque o Girão, até o Carlos Bolsonaro, fez um tweet a respeito disso agora há pouco, e ele falou, né, que os fatos são esses, que de fato o Flávio está certo, porque a Michelle foi autoritária para defender Girão e contra o André Fernandes, colocou ele numa situação bem difícil, mas que ele próprio Carlos Bolsonaro é a favor do Girão, por enormes motivos, mas ele condena também essa questão aí de ir contra uma decisão do líder, que é o Jair Bolsonaro. Então, o Jair Bolsonaro está numa situação super difícil. Eu acho que, na verdade, todas essas forças deveriam estar mirando, né, na situação dele de saúde, conseguir uma domiciliar para ele, no mínimo, mas a gente vê que, infelizmente, estão dispersos numa pauta totalmente eleitoreira. E a pergunta que fica é a seguinte: que eleições 2026? A gente sabe, vai ter. Mas é uma eleição para valer? Quem está nos assistindo está satisfeito com as condições impostas pelo sistema? Essa é a melhor maneira de lutar? E esse divisionismo fazendo na base do presidente Bolsonaro e rachando ainda mais um homem que está proibido de falar, é benéfico para quem? A resposta eu posso aqui até dizer, né, pelo menos o que eu penso a respeito. Esse divisionismo favorece o Lula, a esquerda, e o próprio Ciro, que jamais vai largar a bandeira que ele levanta, que é, sim, de uma esquerda. Josi, a gente tem aqui várias questões a serem levantadas em relação a isso. Bom, a gente pode pensar também aqui que foi muito estratégico esse silêncio imposto ao Jair Bolsonaro, porque o que acontece, o que tem acontecido no último mês é uma série de ruídos. Então, assim, cada uma hora está falando uma coisa. Nesse caso aqui, o André está falando que isso foi acordado com o Jair Bolsonaro e com o Valdemar. O Valdemar fala ainda com a imprensa, mas a gente sabe muito bem, o Valdemar saiu da prisão junto com o Dirceu. Esse é o Valdemar Costa Neto. Comprar a figura do Valdemar como uma figura ilibada e como uma figura de direita é bastante inocente por parte da oposição. Então tem essa questão, tem a questão do ruído da comunicação. Falando especificamente do Eduardo Girão, no começo desse ano, colocou o nome dele à disposição para ser presidente do Senado, não teve apoio da própria oposição naquele acordo feito lá atrás pelo PL da Anistia, onde o Hugo Mota subiria à casa da Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre ao Senado. Então foi preterido aí. O Girão é um senador que fala abertamente, um dos poucos, que fala abertamente sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Fatos, né, Geise? Com certeza. A Fabi colocou muito bem os pontos aí sobre essa questão. E só recapitulando, né, é muito chato, é muito triste, é desmotivador a gente a cada semana lidar com esse tipo de situação, né, porque, como a Fabi falou, vou até parafrasear, eram para essas energias estarem sendo canalizadas a um propósito só que parece que a corrida para as eleições já está tão assim, tá todo mundo querendo tanto dar a largada. E eu tô percebendo que muita gente está dando a largada antes da hora de ir para o caminho errado, meio que essa é a metáfora, que acaba criando essa cegueira, essa confusão de informação. Só que essa confusão de informação, eu também estava refletindo sobre isso que você falou no início, Geise. Foi intencional esse encarceramento de Bolsonaro? Claro que foi. E a gente não fala só pela prisão em si, mas justamente por esse tipo de situação. Qual a quantidade de conversas, de diálogos que o Bolsonaro está fazendo hoje, preso, enquanto ele poderia usar um telefone celular, enquanto ele poderia fazer reuniões que naturalmente são praticamente diárias. A troca de informação de um líder político são diárias, são volumosas. E aí, voltando para... hoje, onde que ele consegue se comunicar hoje? Onde ele consegue contribuir? Onde que ele consegue opinar, achar algo, transmitir a mensagem? Nesse meio tempo, muita coisa já rolou, muitas falas foram feitas, muitos apertos de mãos foram dados em frente aos holofotes. E aí, em relação a essa questão de André Fernandes, eu realmente, né, a gente não tem essa informação de quando, onde, como o Bolsonaro deu esse aval. Porque vamos aqui só repetir o que já foi falado. Essa sinalização de Bolsonaro em relação ao Ciro já aconteceu, mas aconteceu ali em outubro, após o primeiro turno, tá?
E aí, onde o Bolsonaro elogiou André Fernandes em relação à liderança ali no Nordeste e tudo mais, e ele foi perguntado por repórteres naquele momento se poderia haver um diálogo com Ciro Gomes em relação a essa questão. E ele falou, poxa, não sei, se ele quisesse conversar, eu teria curiosidade de conversar. Só que, poxa, vamos lá, a gente está falando de segundo turno. Segundo turno é apoio ou tirar o corpo fora, é unir forças, é concentrar apoio para conseguir fazer aquele sprint final ali da corrida eleitoral. E isso não significa que isso tem reflexo em todos os outros meses. A gente está falando aí de 3 anos depois, sabe? Então, realmente, a gente está falando desse gap. Não sei se houve outro acordo, outra afirmação. Até como também já foi dito, o próprio Flávio afirma que houve ali a Michelle atropelou o Bolsonaro nisso, mas poxa, vocês acham assim que a Michelle falaria algo realmente sem pensar ou sem, não tô falando de consentimento, mas sem estar alinhada ao Bolsonaro? Ou será que ela teria esse livre-arbítrio de realmente tomar a liderança e colocar suas opiniões ali? Não sabemos. Então, assim, repito, assim, junta falha de comunicação, junta essa questão de confusão, prato cheio, banquete cheio pro governo, para a ala governista, para a esquerda, para o PSOL, para todos esses entes, e para o próprio Ciro, como a Fabi já falou. Ele está assim, sabe, se fartando dessa oportunidade, desse tipo de conflito, para voltar aí à tona. E aí eu não preciso aqui nem mencionar o fracasso político que é o Ciro, e que ele é, sim, declaradamente esquerdista, até porque nas eleições de 2022, no segundo turno, o partido dele apoiou o governo do PT. Claro que de vez em quando ele vem à mídia para falar algumas verdades sobre a esquerda, mas isso não significa nada. Então, todo mundo está se atropelando para 2026, é o que eu vejo. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.